Eu não sei se vocês viram, né, mas houve uma ação policial bem controversa que terminou na morte de um rapaz na frente da própria mãe. David Tasso, traz aqui primeiro os detalhes, enfim, dos fatos que aconteceram, até porque a história voltou às manchetes, porque as imagens da câmara corporal de um dos policiais ali que foi convocado para a ocorrência foi divulgada pelo advogado da família. Confere? Exatamente, tudo isso aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, uma família chamou a polícia militar, ligou 190, porque tinha o filho ali com esquizofrenia em surto. Os policiais, então, foram até o local e as imagens das câmeras corporais dos policiais que atenderam a essa ocorrência mostram que eles estavam, então, com o equipamento correto para essa contenção, que era uma taser, uma arma de choque. Para quem nos acompanha por imagens, é esse equipamento amarelado, certo? Que está em riste, de acordo com as imagens aí da câmera corporal do policial. David. Exatamente. E aí, em dado momento, eles atiram com a arma de choque. Não é possível contê-lo, porque a arma de choque, em alguns momentos, ela não funciona. Eu já até participei de alguns treinamentos com os policiais. Pessoas usuárias de drogas, às vezes está com consumo de crack, não funciona. Também pessoas que têm algum distúrbio psicológico, muitas vezes essa arma não pode funcionar, porque o que limita a pessoa e o que paralisa ela é a dor. E essas pessoas dificilmente, às vezes, têm sensibilidade para dor. Vamos lá, David. Então houve a tentativa do taser e na sequência? E na sequência o policial acabou atirando com a arma letal, a arma, né, que é utilizada, que a gente conhece. E uma mãe vendo um filho sendo morto na sua foi uma ação extremamente equivocada por parte da polícia, porque eles já sabiam qual ocorrência eles iriam atender. Nas imagens também fica visível de que o rapaz não estava portando nada, nenhum tipo de ameaça. Então, a imobilização seria pertinente ali com um instrumento realmente da força braçal. Então, um policial fica na contenção, porque existiam 2 ali no cenário. Ele contém esse jovem em surto. E aí, depois, eles, de imobilizados, que vão fazer alguma instrumentação. Agora, usar a arma letal, até a polícia no áudio da câmera corporal, eles falam assim, eu chamei para ajudar, não para matar meu filho. Então, foi uma ação extremamente equivocada que aconteceu, infelizmente, no Rio Grande do Sul. Para quem não trocou o coração por uma pedra, nessa altura, realmente é impossível não se solidarizar com o drama dessa mãe, a dor que uma mãe tem de ver um filho sendo morto, ainda mais depois de ela ter convocado os policiais ali. Mas o debate está indo para vários caminhos, né, Mano Feira? Até porque algumas pessoas dizendo que, tecnicamente, forçando uma barra aqui, os policiais seguiram o protocolo, afinal estavam diante de um adulto forte, em surto, sob efeito de drogas, extremamente agressivo, indo em direção a eles. O que você acha? Eu discordo totalmente dessa leitura. Na minha visão, sequer é caso de polícia, é caso de SAMU. É caso de intervenção médica, né? Nesses casos, o Estado brasileiro ainda falha muito do ponto de vista da integração entre diversos serviços, né? Quando a gente está falando de uma pessoa em surto dentro de casa, não deveria ser policiais que estão treinados para lidar com criminosos, com bandidos, aqueles que são acionados, né? Deveriam ser profissionais de saúde mental. É isso aí. Estamos de volta para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. O tema da vez é a Câmara Corporal de PMs ali no Rio Grande do Sul, mostrando claramente a morte de um jovem em surto, ao que tudo indica, polícia e corregedoria concluindo que os agentes atiraram em defesa. Essa em legítima defesa, apesar de que foi realmente uma mãe que convocou os policiais a tentarem, de alguma forma, conter o filho que estava em surto, né? Que acende um debate sobre a luta antimanicomial que a gente precisa forçar aqui no Brasil. E muito triste ver isso acontecendo, né, doutora? Como é que você definiu isso aí, esse caso? Esse triste episódio mostra, primeiro, a importância das câmeras. As câmeras trazem exatamente o quê? Essa transparência na interação entre as autoridades policiais e os cidadãos. E esse episódio mostra também um outro aspecto, que a violência, como a gente falou aqui em vários episódios essa semana, ela vem não só do crime, mas também daqueles que deveriam proteger. Isso mostra uma preparação e a necessidade dessa atuação integrada, sabendo que eles foram acionados pela mãe desse jovem que estava em surto, eles já deveriam ir ali acompanhados de uma equipe médica para fazer esse atendimento. Porque no momento que resulta na morte desse filho, na frente dessa mãe, imagina o trauma dessa mãe que vai carregar a culpa eterna
interna por ela ter chamado a autoridade policial para dentro da casa dela e o filho, em razão disso, acabar sendo morto. Isso traz um descrédito na população. Na própria polícia. Peraí, eu estou chamando alguém para me proteger, para me ajudar a conter meu filho, e meu filho acaba sendo assassinado. E um descrédito também ao Estado, ao papel do Estado nessas atuações. Mas o Estado forneceu os instrumentos necessários, né? Isso daí, quando o Estado realmente não fornece os instrumentos necessários, a gente tem que criticar. Mas nesse caso, existia ali a arma de choque, sim. Para que os policiais, né? Na verdade, lá é a Brigada Militar, né? Para que eles pudessem atuar. Mas a questão é a proporcionalidade, exatamente. Como é que vai botar um calmante? Aí nós vamos analisar um grau de proporcionalidade na atuação policial. David, hoje nós vamos brigar. Cadê os profissionais de saúde? Hoje nós vamos brigar, porque... É um caso de saúde mental. Exato, é saúde mental. Eles já foram chamados a partir desse viés. Eles já sabiam o que eles iam atender. A arma não era letal, né? Não é uma arma letal. O taser é uma arma que você paralisa a pessoa. Mas eles acabaram usando a arma letal. Sim, porque aí não houve efetividade. Porque você tem que programar a ação. Não é que não houve efetividade, David. O menino estava desarmado. Eu sei, Os policiais poderiam ter imobilizado ele. Sim, é isso que eu estou dizendo. Existem instrumentos corporais que você dar a sua arma ali, porque num confronto você não pode correr o risco também de uma pessoa que tem esquizofrenia, né? Que nem o caso desse rapaz de 29 anos, é o Eric Christian da Silva Vargas, morador de Porto Alegre, que ele morava, na verdade, em Porto Alegre, infelizmente acabou perdendo a vida. Mas assim, você atirou com um choque, não deu efetividade. Você tem que estar ali sem a arma letal, porque se você entra no confronto corporal com essa pessoa, ela pode puxar a arma do brigadista e dessa forma efetuar disparo contra o agente, porque também ele não pode correr o risco de perder a vida, né? Ele tem que sempre se resguardar. Mas ele poderia ali usar manobras, e os policiais são treinados para isso, pelo menos a Brigada Militar precisa ter efetividade nesse sentido, com aulas de lutas que realmente acontecem, para que possa imobilizá-lo até que a algema fosse colocada, e aí eles iriam contê-lo. Depois do segundo passo, que os médicos vão agir, que a equipe do SAMU vai agir, conseguindo aí dar o calmante. Mas nesse primeiro momento, o que eu estou dizendo, foi equivocada a ação. E não estou credibilizando aqui a ação dos policiais, de maneira alguma. Quando tem crédito, a gente dá crédito, mas quando tem alguma situação equivocada, que é alvo de questionamento, realmente a gente tem que questionar. Nessa ação, não estou dizendo que foi legítima. David, se me permite, a Brigada Militar Gaúcha, né? A Brigada Militar Gaúcha soltou uma nota que eu só trago uma aspas, dizendo que a atuação dos policiais militares obedeceu às regras de uso diferenciado da força, iniciando pela conversação, evoluindo para emprego de instrumento de menor potencial ofensivo e força letal à medida em que as atitudes do Eric evoluíram de cooperativo para agressão física com risco iminente à vida dos policiais. De novo, risco iminente à vida dos policiais, tudo bem, era um menino, tudo bem. Eram 21 anos de idade? Eu já vi uma situação dessa. A gente até mostrou aqui no Morning, a gente repercutiu. Lembra daquele caso de um rapaz 29 anos de idade, tinha um martelo? Aí, nesse caso, realmente não havia o equipamento do Estado, porque não tinha taser, não tinha arma de taser. Isso aconteceu aqui em São Paulo. E aí ele estava com um martelo. Ou seja, para ele arremessar aquele martelo e matar também um dos policiais, aí realmente você tem potencial que é ofensivo, então você tem que reagir. E o instrumento que você tem, infelizmente, muitas vezes é só a arma que gera letalidade. Mas nesse episódio aí, ele estava desarmado. Então, assim, era nítido que numa conversão corporal ali de um policial bem treinado, ele conseguiria imobilizá-lo e conseguiria, então, depois, no segundo momento, colocar as algemas e tranquilizar com a ajuda médica. Agora, que fique em cima de exemplo. Não dá para o próximo surto psiquiátrico, mesmo que a polícia seja convocada de novo, que acabe com uma sentença de morte, né? Tem que sirva de melhoria, né? E tem que ter integração dos serviços públicos, né? Não era para o policial estar ali, não sei qual o grau de treinamento sobre abordagem de paciente em surto psiquiátrico que esses policiais tiveram. Também, eu acho que é equivocado jogar toda a carga sobre todos os tipos de abordagem e de questões sobre policiais. Nesse caso, era preciso ter integração, era fundamental ter a presença de um profissional de saúde mental que está habilitado a lidar com pessoas em surto psiquiátrico. Não dá para tratar qualquer caso como se fossem criminosos. Uma pessoa em surto psiquiátrico não é um criminoso que vai sair matando todo mundo. Não é assim. Ele estava desarmado, estava dentro de casa. Era possível ter um outro tipo de abordagem que acalmasse ele, que desse um remédio e que conseguisse evitar uma tragédia como essa.